Olá, bom dia! Hoje, terça-feira, dia 6 de agosto de 2019. O A Notícia de Frente está no ar e aqui ao meu lado tenho o prazer da companhia do Antero Paes de Barros e do Lúcio Sorge. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Eu quero começar uma notícia de frente desta terça-feira falando da morte do saxofonista o João Batista de Jesus Silva, mais conhecido como Mestre Bolinha. Ele que morreu aos 79 anos de idade e fazia parte, na verdade, vai deixar aí o legado da história popular cuiabana. Ele estava internado desde sábado num hospital particular de Cuiabá por complicações da síndrome da mielodisplásica, doença que se caracteriza por insuficiência progressiva na medula óssea e ainda não foram divulgados, na verdade, da medula óssea. E ele se despediu da família com festa, participando do aniversário da cunhada no sábado. Foi nesse evento que ele passou mal e acabou sendo levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o Hospital Jardim Cuiabá. Aí o familiar falou o seguinte: ele se divertiu muito, falou com familiares, conversou por chamada de vídeo com uma sobrinha que mora em Minas e disse que ia amanhecer na festa. Cerca de 20 minutos depois, ele começou a se sentir muito mal e reclamou de fortes dores na cabeça. E aí ele foi internado. Segundo a companheira de Bolinha, a Santina Silva, ela falou ao GD, ao portal Gazeta Digital, que Bolinha era um guerreiro muito amado pelos amigos e fãs e que todos esperavam que ele se recuperasse. Então fica aí os sentimentos nossos aqui do Grupo Gazeta, do A Notícia de Frente, para esse ícone da música e da cultura cuiabana, Antero e Lúcio. Olha, não há quem viveu a sua juventude aqui que não se lembre do Bolinha. Eu gostaria, inclusive, de indagar da produção se tinha como a gente ouvir esse áudio, né? Porque apareceu as imagens do Bolinha tocando. Se tiver condições, a gente para, ouve o Bolinha e depois continua falando. Tem condições? A nossa produção vai rodar agora, então. Parece que tá misturado aí, não? Eu acho que é New York, não é não, Lúcio? Vou deixar aí para o Antero. Antero, então você dá... Seja o que for, tá bonito, né? Tá bonito. O Bolinha vai alegrar o céu. O Bolinha vai levar muita alegria ao céu, como alegrou aqui a Cuiabania. Missa de São Benedito, você encontrava a Bolinha. Festa de São Benedito, Bolinha tocava. Você ia ao estádio de futebol, o jogo ia começar às 4 horas da tarde no Dutrinha, 3h30, 2h30 da tarde, chegava a Bolinha com o seu saxofone, tocando o hino dos clubes, etc. e tal. Bolinha pertenceu à mais famosa banda de Cuiabá, Jacildo e seus rapazes. Que era da Jovem Guarda, Que era da Jovem Guarda. A banda do Jacildo fez enorme sucesso em Cuiabá. Bolinha encantou no Sayonara. Bolinha, Sayonara, segundo o Ivo de Almeida, era um pedacinho do céu caído dentro da terra que a nossa juventude viveu no Sayonara. Bolinha foi um dos grandes artistas do balneário. Bolinha foi um dos grandes artistas do Clube Dom Bosco, no tempo das domingueiras do Clube Dom Bosco. Bolinha foi um dos grandes artistas do Clube Feminino, do Clube Náutico Várzea Grandense. Bolinha era um dos maiores de todos os tempos de Mato Grosso. Eu acho que tem festa no céu. Tem festa no céu. Bolinha é um encantado que subiu. Chegou a hora, quando chega o chamado, está na hora da gente ir.
é evidente que ele vai deixar muita saudade. Mas eu me considero um privilegiado dos que viveram em Mato Grosso. Eu ouvi muito Bolinha tocar. Convivi muito com Bolinha. Convivi com todos. E em todos esses lugares que eu aqui citei, eu vi Bolinha tocar. E mais alguns detalhes sobre a vida do Bolinha. Depois de 35 anos de trabalho, isso está aqui numa reportagem do Gazeta Digital de ontem, o Bolinha se aposentou como mestre da banda de música da antiga escola técnica e aí ele passou a atuar mais ativamente no movimento musical local, participou da Rua do Rasqueado e do processo de retomada do rasqueado a partir dos anos 80. E aí isso é fácil de explicar, porque ele estava junto com Pescuma e Moisés Martins, e aí ele formou a banda Ventrecha de Pacu. Vamos então, eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com você, Lúcio. Qual que é o seu destaque para hoje? Meu destaque aí é que o ex-secretário de Infraestrutura, Marcelo Duarte, continua enfrentando problemas aí com os órgãos de controle e fiscalização. Agora o Ministério Público está investigando um contrato na Cinfra que pode ter, onde pode ter ocorrido um faturamento superior a 5 milhões de reais. E aí quem está à frente aí dessa investigação é o promotor de justiça Roberto Turim, e foi baseado lá num levantamento, num estudo da Controladoria Geral do Estado, que apontou aí a possível existência desse superfaturamento superior a 5 milhões de reais. Certo. E o seu destaque, Antero? Olha, meu destaque é várias declarações do Mauro Mendes, mas principalmente as declarações dele com relação ao movimento dos professores. Ele disse o seguinte, que o que os professores estão cobrando dele, ele já fez. Ele já disse que se no ano tiver condições, ele vai pagar o RGA e paga também a lei da dobra do salário. E que essa declaração ele já deu por escrito. Então, que não tem nova proposta a fazer aos professores. Seria basicamente uma ratificação daquilo que ele já fez. Que este ano não vai ter condições de fazer proposta nenhuma e que ele jamais faria proposta de RGA só para os professores. Teria que ser para todo o corpo do funcionalismo do Estado de Mato Grosso. Mas ele disse uma coisa contundentemente grave. Porque assim, a Justiça decidiu que é ilegal a greve. Então, pelo Poder Judiciário, começou a contar ontem o primeiro dia depois da ilegalidade, da decretação da ilegalidade da greve. Completados 30 dias, o governo falou que vai chamar, que vai fazer PAD, vai demitir por justa causa, caracterizar a questão de abandono de emprego e, evidente, que vai chamar substituto, porque a greve já está declarada ilegal. E a partir de ontem, o Estado tem que garantir as aulas para os alunos. Mas fez um apelo aos professores, que tanto ele não tem nada contra a lei da dobra, que ele não mandou para a Assembleia, no momento nenhum projeto de lei para revogar a lei da dobra. Ele apenas é obrigado, pela hierarquia das leis, a cumpri-las. E, neste caso, o Poder Judiciário, que é quem tem que dirimir a dúvida, já dirimiu, dizendo que ele tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Enfim, ainda vamos ter muita queda de braço por aí. Mas também no destaque, eu vou falar da expectativa do governador com relação à saúde e com relação a outras duas soluções que podem ajudar muito nessa equação dos servidores para o ano que vem. O FEX e o empréstimo. Certo, então daqui a pouco a gente volta a falar sobre este assunto. Eu quero falar agora de VI. Os custos da verba indenizatória para a Assembleia Legislativa. Apenas no mês de junho, os 24 deputados estaduais gastaram
1.454.000 com verba indenizatória, segundo os dados mais recentes do próprio Legislativo Estadual. O pagamento, que é feito sem nenhuma publicidade, reapareceu no sistema da Assembleia Legislativa depois de cerca de um mês que o portal estava fora do ar. A maioria dos deputados recebeu entre 62 a 64 mil reais. A liquidação é feita sem que se saiba quanto cada deputado recebeu, pois não há relação nominal das transferências. Apesar disso, o jornal A Gazeta conseguiu apurar que apenas 2 parlamentares receberam abaixo da faixa do valor. O deputado estadual Ulisses Moraes, que gastou aí R$ 8.820 no período, e o seu colega, o Faisal Calil, que gastou R$ 23.758, segundo a reportagem do jornal A Gazeta, com a verba indenizatória. Verba essa bastante questionada pela sociedade, que vai aí até R$ 65 mil. E não é só aqui que os parlamentares gastam muito Não dinheiro, indenizatória, né, Lúcio? Na verdade, devia ter outro nome. Na prática ela é remuneratória porque não precisa prestar contas, mas como eu estava falando, não é só aqui que os parlamentares gastam e gastam muito. Uma outra informação aqui, só que é lá de Brasília, né? A Câmara dos Deputados gastou 93 milhões de reais com assistência médica e odontológica de parlamentares e servidores de janeiro a junho deste ano. E olha, nesse ano, eles estão batendo recordes. O valor é quase o mesmo desembolsado para esses mesmos serviços em todo o ano passado, quando foram despendidos 100 milhões de reais e se aproxima do montante total previsto do orçamento de 2019, que é de 117 milhões de reais. E aí, complementando aqui a informação, todos os deputados e servidores têm direito a um plano de saúde que é bancado pela casa. E aí, um caso aqui que é interessante registrar, que é o caso do deputado Marco Feliciano, que é do Podemos de São Paulo. Aí o pastor, né, ele foi reembolsado em 157 mil reais, porque ele fez um tratamento odontológico numa clínica de Lusiânia, em Goiás. O parlamentar argumentou que precisava corrigir um problema de articulação na mandíbula e reconstruir o sorriso com coroas e implantes na boca. Chamadas facetas também? Deve ser, não é? Deve ser. Deve ser isso aí. Com dinheiro público. Olha, 157 mil reais é dinheiro, hein? É dinheiro. Mas parece que lá não falta, né? Ou seja, aí dá o quê? Dá 12, 14, 15 milhões por mês? É isso? Não é? E lá é acumulativo, não é? Se foram só 6 meses, né? 6 meses. Não, 7 meses, né? Vamos supor 7 meses. É que na realidade eles falam aqui de janeiro a junho, né? Então 6 meses. Que foi esse gasto aqui, 15 milhões por mês, né? 90 milhões de reais. Muito dinheiro para se gastar, boa parte aí com facetas, né? Não, mas aí tem além da... Como que é gasto esse dinheiro? A Câmara dos Deputados tem 513 deputados, mas além dos 513 deputados, ela tem um corpo médico, tem um corpo clínico, tem um corpo lá da Câmara dos Deputados que atende a todos os funcionários da Câmara. Então, não sei se está incluído nesse cálculo, se esse cálculo é exclusivamente com relação ao parlamentar. A matéria não fala isso, né? Não, porque não envolve os servidores porque também. Lá tem um departamento médico da Câmara dos Deputados. Por exemplo, tem plantonistas na Câmara dos Deputados, tem médicos que dão plantão na Câmara dos Deputados. E você tem que ter lá cardiologista, tem que ter um monte de médicos de plantão, porque se ocorrer qualquer problema, eles têm condições de socorrer. E aquilo é uma cidade, né? São 513 deputados. Vamos imaginar 8
funcionários por cada deputado. É muito mais que isso, né? Eu acho que deve ser pelo menos 12 funcionários por cada deputado. E isso só dos cargos de confiança. Fora os funcionários efetivos da casa. Então, são milhares de pessoas que têm direito ao atendimento. Tem que verificar se esse é um gasto exclusivamente com o parlamentar ou se é um gasto com saúde que abrange também os servidores. Isso que tem que ser verificado. O contrato que existe lá com a empresa para 2 anos é de 445 milhões de reais. E aí o seguinte, só reforçando aí o que o Antero colocou. Dá mais de 200 milhões por ano. Só reforçando aí o que o Antero colocou, a Câmara possui uma estrutura médica equivalente a um mini hospital. São lá, tem tomógrafo, tem UTI móvel, tem 70 médicos de 17 especialidades diferentes à disposição de parlamentares e de servidores no local. Mas não é só isso, não. Não é só isso. Dependendo do atendimento que for prestado, tem reembolso também, viu, Nayara? Não é verba indenizatória, não. É reembolso. A Câmara autoriza o reembolso de despesas. E aí é o seguinte, é quando gasta pouco, né? Quando gasta pouco. Gastos de até 50 mil, reais podem ser autorizados diretamente pela segunda vice-presidência da Câmara. Acima disso, é preciso de autorização da mesa diretora. Por exemplo, aquele lá do Marco Feliciano, teve que ser a mesa, teve que ser autorizado pela mesa diretora, porque o dele foi mais de 150 mil reais. E sobre esses reembolsos aí, ó, no ano passado foram 8 milhões de reais só de reembolso. Cerca de 40% desse valor foi pago a um único parlamentar, o ex-deputado Sabino Castelo Branco. Ele teve um reembolso autorizado de 3 milhões e 200. É que ele sofreu um acidente vascular cerebral e ficou internado por um longo período no hospital sírio-libanês. Certo, vamos continuar então falando das notícias em Brasília, agora falar do governo Jair Bolsonaro. O presidente se pronunciou sobre os dados da Amazônia e falou o seguinte: maus brasileiros ousam fazer campanha contra números mentirosos contra a nossa Amazônia, diz Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem, segunda-feira, em Sobradinho, na Bahia, que maus brasileiros fazem campanha com números mentirosos sobre a Amazônia. A declaração foi dada numa cerimônia para inaugurar a primeira etapa de uma usina solar flutuante que vai ser instalada na cidade baiana. O governo de Jair Bolsonaro vem recebendo críticas de ambientalistas, cientistas, autoridades estrangeiras e da imprensa estrangeira pelas medidas que tem tomado em relação ao meio ambiente e pelos riscos que pode estar gerando para a preservação da Amazônia. E aí ele falou o seguinte: a Amazônia é um potencial incalculável, por isso alguns maus brasileiros ousam fazer campanhas com números mentirosos contra a nossa Amazônia. E nós temos que vencer isso e mostrar para o mundo, primeiro, que o governo mudou e depois que nós temos responsabilidade para mantê-la nossa, sem abrir mão de explorá-la de forma sustentável, declarou Bolsonaro. Olha, o presidente Bolsonaro é que precisa se adequar à realidade mundial. Porque esse enfrentamento dele com a ciência, porque a demissão que ele fez no INPE, ele demitiu a diretoria do INPE sem poder. A diretoria do INPE tinha mandato, só podia ser demitida em setembro do ano que vem, que terminava o mandato da diretoria do INPE. O INPE é uma instituição onde ele só fotografa o desmatamento que está ocorrendo. Ele só vai fotografando os desmatamentos que estão ocorrendo. E depois eles fazem a medição. O diretor do INPE não tem que consultar Bolsonaro se ele gosta ou se ele não gosta do número. Como não consultou anteriormente nenhum ex-presidente da República. Ele tem que divulgar os números para a proteção da ciência. Não tem por que ficar realmente irritado com isso. A grande verdade, que tem saído, inclusive,
na imprensa internacional. Por exemplo, a revista The Economist, ela publica uma matéria sobre a questão da mineração. Como é que está a mineração na Amazônia? Nós temos lido bastante que o presidente Bolsonaro tem defendido a mineração em terras indígenas. E com um discurso assim, os índios têm o direito de autorizar. Tá bom. Aí você vai ler a imprensa internacional, o que está por trás disso? O interesse americano. Os americanos, as grandes mineradoras americanas, querem ter o direito, porque eles já sabem, por pesquisas dos seus cientistas, de que as reservas indígenas são ricas em minério. Então, eles estão de olho nessa exploração para os Estados Unidos. O governo, na Constituição, está que o subsolo é nosso. A Constituição de 86 e 88 nacionalizou o subsolo brasileiro. Os governos militares que sucederam de 64 até 89, os governos militares nunca permitiram essa entrada na Amazônia. O governo Bolsonaro tem defendido a entrada na Amazônia. Eu acho que é bom fazer um debate, mas é bom fazer um debate com todas as cartas na mesa. Com todas as cartas na mesa, o que ele fala é inclusive isso. para a população saber. O recado, você acredita que é muito mais dado para os estrangeiros do que para os brasileiros mesmo? Mas aí tem dois recados para os estrangeiros. Um agrada um pouco as mineradoras americanas que querem entrar aqui e explorar as terras indígenas. Mas vamos ser sinceros, nós vamos ter que encontrar o nosso general Custer. Nós vamos dizimar os nossos índios. Com aquela teoria. O general Custer tinha uma teoria: índio bom é índio morto. Nós temos ainda algumas nações indígenas que sequer tiveram contato com os humanos. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar bastante como é que vai fazer isso. Ponto 1. Mas tem esse interesse das mineradoras. De outro lado, o Brasil acaba de fazer a melhor coisa do governo Bolsonaro até agora, foi esse acordo internacional que ele fez no Mercosul. Ele fez um tratado com o Mercosul que o Sarney tentou, não conseguiu, Fernando Henrique tentou, não conseguiu, Lula tentou, não conseguiu, Dilma tentou, não conseguiu, Michel Temer tentou, não conseguiu, e o governo Bolsonaro conseguiu. Foi a maior vitória da diplomacia brasileira nos últimos tempos. Celebrar um acordo do Mercosul com a União Europeia. Esse acordo jaz por terra com essa política da mineração na Amazônia. Com essa política de destruição da Amazônia. Nós vamos perder esse acordo. Então, assim, a gente tem que saber o que é verdadeiramente conquista nossa ou não. Esse assunto precisa ser melhor debatido. Né? Porque eu não entendo que um cidadão como aquele que foi demitido, beirando os 70 anos de idade ou com um pouco mais de 70, que tem uma vida inteira prestada à ciência, que ele está lá para defender organizações não governamentais. Não é isso. Isso fica bem no discurso, mas não é na prática. Embora seja verdade um fato de que o território brasileiro tem grande parte dele preservado. Ótimo que tenha. Não é porque na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, eles destruíram as florestas deles, que eles estavam certos quando destruíram. Eles estavam errados. Tanto é que a França tem uma política agora de reimplantação de florestas. E nós corremos o risco, telespectador, de que o mundo vai dizer o seguinte: eu só compro madeira brasileira na hora que essa madeira tiver a certificação de que é retirada de uma questão do desenvolvimento sustentável. Eu acho que nós temos que ter a preocupação com o desenvolvimento sustentável. Ninguém é contra o desenvolvimento, agora que ele seja respeitando as regras ambientais, até para não perder mercado. Nós temos um exemplo aqui de Mato Grosso. Blairo Maggi foi o motosserra de ouro e migrou para ser os defensores da questão do meio ambiente. Por quê? Porque ele mudou de opinião? Não. Porque o mundo ameaçou não comprar mais dele. E essa ameaça paira sobre o agronegócio brasileiro. Isso não é bom nem para o agronegócio brasileiro.
E aí o que se pergunta é o seguinte, por que que os índices de desmatamento, medidos lá pelo INPE, pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, têm que passar sobre o crivo do governo? Não tem que passar. Tem que passar sobre o crivo da ciência. Do governo, não. Né? Porque como é gente falível, como é gente que faz, é evidente que pode ter erro. Né? Mas se tiver erro, a ciência corrige. Uma das próprias definições da ciência é essa. Não tem verdade absoluta em ciência. E não é o Bolsonaro o dono da verdade absoluta em ciência. Né? A única verdade absoluta que a ciência não contesta é Deus, porque aí é uma questão de crença. O resto, a ciência não aceita a verdade absoluta. Tem número errado? Ótimo, apresente o certo. Né? Agora, não é o Bolsonaro nomear alguém que antes de divulgar o número telefona para ele. O presidente, o número deu esse, pode? Não, esse não. Baixa, não pode ser assim. Não pode ser assim. A gente tem que ter segurança na defesa do patrimônio da Amazônia. Vamos então para um breve intervalo. Na volta a gente vai falar sobre a greve da educação, então não saia daí. Voltamos com a segunda parte do programa Notícia de Frente. Vamos saber agora quem são os nossos cúmplices que nos ajudam a fazer a Notícia de Frente. Lúcio? O Justiniano, do CPA1, Euclides Neto, Manuel Lemos, do Cristo Rei de Várzea Grande, o Anselmo, do São Sebastião, Fátima, do Costa Verde, Eliezer, do CPA, Zenil, Ivonildo, do bairro Carumbé, Roque, do Alvorada, Rony Lima, Zé Carlos, do Renascer, Rosival, José Lindouto, Sheila, de Juara, o Antônio, Jurimar, Carlete, de Tesouro, o João Rosa, do bairro Dom Aquino, e o Ditinho, que é lá de Barra do Bugres. Certo, Antero, temos mensagens? Temos aqui as pessoas elogiando a entrevista de ontem do Marcelo Oliveira. Bom dia, trio. Muito boa a entrevista com Marcelo Oliveira. Ele está dando respostas. Aí tem o outro falando o seguinte: o problema no Brasil é que tem muita gente na política só para roubar, não pensa na população. Quando eliminar esse tipo de político, começa a melhorar. Porque o Brasil é muito bom. Só faltam políticos mais bem intencionados. Ele falou isso em resposta a uma afirmação do secretário Marcelo com relação ao governador Pedro Taques. Né? João Rosa. O João Rosa manda aqui, eu vou ler. Márcio Moreira, excelente produtor, ele está mandando aqui elogios para o Grupo Gazeta inteiro. Davi César, excelente diretor de jornalismo. Celso Gonçalves, extraordinário profissional técnico. João Dorileu Leal, superintendente do Grupo Gazeta de Comunicação da TV Vila Real, Canal 10. Excelente trabalho a todos. Vamos ficar de olhos abertos na política brasileira. Obrigado pela atenção. Todos eles estão. Muito obrigado pela mensagem. Certo. Antero e Lúcio, olha, tem mais, né, Antero? Mas depois a gente lê mais mensagens. Vamos agora conferir, na verdade, a entrevista do Jornal do Meio-Dia de ontem. A gente conversou com o governador Mauro Mendes. Ele falou sobre a greve dos profissionais da educação, que já completa aí mais de 2 meses. Criticou também, falou sobre as críticas à nova lei de incentivos fiscais, além da alteração dos valores da cobrança de ICMS em Mato Grosso. Confira a primeira parte dessa entrevista. Existe a possibilidade aí para tentar acabar com a paralisação, que o senhor faça uma proposta concreta aos professores, mesmo que seja para ser paga a partir de 2020? Olha, Lúcio, primeiro nós temos que reconhecer que, vamos lá, a greve foi declarada ilegal e abusiva pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso deu uma determinação clara e objetiva dizendo que o governo não pode dar aumento aos seus servidores, inclusive aos da educação.
O Ministério Público mandou uma notificação recomendatória ao governo dizendo, olha, vocês estão estourados no limite da lei de responsabilidade fiscal e o governo não deve dar aumento aos seus servidores, porque está estourado no índice da lei que diz que o Estado só pode gastar 49% com folha de pagamento e neste momento o Estado de Mato Grosso está gastando 58%. Tudo isso, herança que nós recebemos das administrações anteriores. Então, se a Justiça disse que é ilegal, se o Ministério Público diz que não podemos dar, se o Tribunal de Contas determina que nós não possamos dar este aumento, não me resta nenhuma outra condição senão cumprir tudo isso. Tenho o maior respeito pelos servidores, tenho o maior respeito pelos professores, mas nesse momento tem que entender que o Estado está ainda com muita dificuldade financeira, estamos pagando o salário ainda de forma parcelada, então não tem como dar aumento. E há que se dizer, Lúcio, que os profissionais de educação de Mato Grosso têm o terceiro melhor salário do Brasil. Terceiro melhor salário do Brasil entre os 27 estados brasileiros. E isso realmente, nesse momento, o Estado não tem condições de dar aumento. Mas para o ano que vem, o senhor pretende apresentar uma proposta nesse sentido ao Sintep? Olha, Lúcio, nós sempre dissemos a eles que não tem problema nenhum o Estado voltar a dar a RGA, que nós não temos problema nenhum em dar até aumentos de ganho real, desde que nós cumpramos essa legislação federal, que é superior, que existe hierarquia de leis, a Constituição manda mais do que as leis federais mandam mais que as leis estaduais. Então a lei federal estabelece um limite. Cumprindo esse limite, e nós estamos trabalhando nesse sentido para cumprir esse limite já em 2020, não teria problema dar esses aumentos que estão garantidos por leis estaduais, que valem menos que as leis federais. O governo disse, repetiu isso bastante, de que não houve aumento de alíquota e que não haverá aumento de imposto. Alguns setores aí da atividade econômica não concordam muito com essa posição do governo, dizendo, inclusive, que o consumidor pode acabar sendo prejudicado, porque aí determinados custos poderiam ter que ser repassados. Olha, Lúcio, na verdade, algumas pessoas elas faltam com a verdade quando elas fazem certas discussões. Eu desafio alguém a mostrar que a alíquota de imposto mudou aqui em Mato Grosso. Eu desafio, alguém que diz isso, vir mostrar que a alíquota de imposto mudou no estado de Mato Grosso. O que houve, claramente, foi uma redução de incentivos fiscais, diga-se de passagem, Lúcio, não sou eu que estou dizendo, não. O governador anterior, Silval Barbosa, ele confessou, está na sua delação premiada, que ele recebeu dinheiro, propina, de alguns setores empresariais para dar incentivo fiscal aqui em Mato Grosso. Nós estamos cortando isso, porque isso é um absurdo. E algumas dessas pessoas ainda ficam fazendo debate, dizendo que a empresa está aumentando imposto. Agora, incentivo fiscal. Essa mudança na forma de cálculo não vai impactar a classe empresarial, governador? Olha, ela vai sim, Lúcio, cortar benefícios de alguns, e diga-se de passagem, alguns desses benefícios só existem em Mato Grosso. O comércio, por exemplo, aqui em Mato Grosso, 90% dos comerciantes do nosso estado estão na legislação do Simples Nacional. Para estas pessoas, ou seja, para 90%, não muda absolutamente nada. Continua tudo como era antes, porque a lei estadual não tem poder de mexer na lei federal. Agora, esses 10% do comércio, houve sim o corte de benefícios fiscais, que, diga-se de passagem, só existe no estado de Mato Grosso, não existe em nenhum outro estado da Federação Brasileira. Governador, ainda sobre este assunto, um setor que falou sobre essa alta na carga tributária é o setor das farmácias, dos medicamentos. Eles falaram que a tributação vai subir de 7,89% para 17% e vai afetar principalmente os aposentados que precisam comprar aqueles remédios que são distribuídos. Segundo a própria Federação das Farmácias aqui de Mato Grosso, o empresário não vai mais poder, por exemplo, distribuir e dar esse remédio até mesmo a preço bem baixo por conta dessa carga tributária aumentada. Mayara, isso não é verdade. Nós tivemos até a declaração do presidente da Unimed, que tem uma farmácia aqui, que tem uma distribuidora, e que já estava tomando providências para mudar para Goiás, porque ele não estava mais conseguindo competir aqui com grandes redes. Isso não é verdade. Nós mostramos publicamente
e podemos continuar mostrando, se for necessário, que tinha farmácia aqui que estava trabalhando com margem de lucro de 700%. 700% de margem de lucro. E ainda quer incentivo fiscal. Ora, gente, isso é um absurdo. E aí fica com essa conversa. Essa margem era das grandes redes. Das grandes redes, porque traziam remédio subfaturado para o estado de Mato Grosso, pagava o ICMS pela nota de entrada e aí vendia. Nós demos até um exemplo, um colírio lá, que custava R$1 e pouquinho, né, ele pagava sobre a nota de entrada e aí vendia por R$8, tendo aí uma margem de 700% de margem de lucro. Ainda quer incentivo fiscal. Gente, isso está errado, né? E a concorrência do mercado vai fazer com que o preço para o consumidor possa baixar. Nós vamos colocar condições para que essas grandes redes possam competir com as pequenas farmácias, com as médias farmácias aqui do estado de Mato Grosso. Governador, e nessa revisão dos incentivos fiscais, a partir do ano que vem, entra mais R$1 bilhão no caixa. Olha, esse cálculo, não sei de onde saiu, tá? Não, esse cálculo foi uma estimativa feita não pela Secretaria de Fazenda, não pelos técnicos do Tesouro Estadual, foi uma afirmação feita por um agente político e ela não procede. Nós, da Secretaria, trabalhávamos inicialmente que toda a revisão, toda essa diminuição dos incentivos fiscais pudesse gerar uma receita para o governo na ordem de 300 milhões. Como o projeto sofreu algumas alterações, os técnicos ainda estão estimando, mas nós trabalhamos aí com uma arrecadação prevista de incremento em 2020, menos que R$500 milhões. Mas o governo chegou a trabalhar com esse número de 500 milhões. Depois, não, lá, essa informação, depois ela lá na Assembleia falaram, olha, no mínimo vai ser 700 e pode chegar a R$1 bilhão. Olha, Lúcio, essa informação, ela nunca partiu do governo. Desde o primeiro momento que nós colocamos o projeto, eu, secretário Galo, né, que é o secretário de Fazenda, sempre falamos numa expectativa de incremento de receita na ordem de R$500 milhões. Qualquer número dito fora disso não é responsabilidade do governo. Governador, agora há pouco a gente falava aqui, a Nayara tocou nesse assunto, sobre os remédios, né? Que eles poderão aumentar de preço. E aí lá na Assembleia, na votação desse projeto de revisão dos incentivos, surgiu uma outra polêmica em cima dos agrotóxicos. Por que é que o governo não quis mexer e taxar um pouco os agrotóxicos aqui em Mato Grosso? Porque, Lúcio, existe um convênio chamado Convênio 100. Né? Nós aqui, meus amigos, em Mato Grosso, não fazemos todas as leis. Existem leis federais, existe um convênio feito a nível do CONFAS que estabelece uma legislação sobre esse assunto. Isso está valendo até o ano que vem. Então, o governo do estado de Mato Grosso não poderia descumprir este convênio chamado Convênio 100, estabelecido há algum tempo atrás com os outros estados brasileiros. Então existe essa legislação e nós não poderíamos mexer nisso agora, porque é uma legislação federal e que tem que ser cumprida pelo governo de Mato Grosso. Mas no ano que vem, o governo pretende mexer nisso? No ano que vem, nós temos o vencimento desse convênio no CONFAS e o ano que vem nós vamos analisar a pertinência de fazer alguma alteração se o convênio não for revalidado por todos os estados brasileiros. Então, esse é o primeiro trecho da entrevista com o governador Mauro Mendes, que aconteceu ontem no Jornal do Meio-Dia. Após o intervalo, a gente vai vincular a última parte desta entrevista. E foi a sua primeira pergunta, né, Lúcio, sobre uma proposta para acabar com a greve da educação. Daqui a pouco também temos a matéria, o Sintep anunciou que vai dar continuidade a esta greve, mas o governo do estado apresenta uma proposta. Você quer... Vamos discutir um trechinho dessa proposta? Oficializada agora pelo governo do estado? Narrador em off oficial, em on. Eu vou precisar de um auxílio. Vou precisar de um auxílio aqui. Aí justifica mais o que o homem veio falar com o Dona Leone, aqueles dois velhinhos. A proposta aqui do governo é a seguinte: o objetivo, assegurar a revisão geral anual e os aumentos remuneratórios previstos em lei. Requisito: respeito incondicional à lei de responsabilidade fiscal. Isto é, não poderá jamais exceder aos 49% da receita líquida, que é o limite de gastos com o pessoal do Poder Executivo. Condições, diz a nota aqui: todo espaço fiscal aberto abaixo dos 49%
da receita corrente líquida será usado para a concessão da RGA e dos aumentos remuneratórios na seguinte proporção: 75% desse espaço fiscal aberto para a RGA de todas as categorias do Poder Executivo, 25% do espaço aberto para os aumentos remuneratórios já concedidos por lei. E aí a nota também coloca aqui esta metodologia da aferição. O limite de gastos com o pessoal será verificado anualmente, sempre no último dia útil do mês de maio de cada ano, com base na receita corrente líquida do primeiro quadrimestre de todos os anos. Recorde-se que, de acordo com a LRF, a receita corrente líquida sempre computa uma série fechada de 12 meses. No caso, serão os 12 meses de maio a abril de cada ano, tanto para a receita quanto para a despesa. O espaço fiscal corresponderá à diferença positiva entre o índice de gastos com pessoal apurado na forma prevista e o percentual de 49%. Se o limite de gastos estiver acima de 49%, não há espaço fiscal e não há possibilidade legal de concessão de RGA e de aumento remuneratório. Aí vem aqui o cálculo dos índices da RGA e do aumento remuneratório. Havendo espaço fiscal, ele será calculado com base na projeção estimada de receita e do impacto das concessões da RGA e do aumento remuneratório já previsto em leis para os próximos 12 meses, de maio a abril, sendo concedido, dentro do espaço fiscal, 75% para a RGA de todas as categorias e 25% para os aumentos remuneratórios. A nota do governo, ela, assim, bem detalhista, né, nos mínimos detalhes. E é bom que seja assim, né? Para os sindicalistas não alegarem que não estão entendendo o que o governo propôs, né? E aí, só para concluir aqui, é citado um exemplo aqui na nota. Se houver espaço fiscal de 100 milhões, diferença apurada entre o índice de gastos com pessoal e os 49% previstos na LRF, serão projetados os impactos da RGA dentro de 75 milhões e dos aumentos remuneratórios no patamar de 25 milhões de reais. E aí, dentro da nota do governo aqui, fica o seguinte: qualquer informação sobre RGA ou sobre remuneração aí de reposições previstas em lei, só em maio do ano que vem. É isso? É isso, eu acho que foi um passo à frente, né? O governo apresenta uma proposta. O que o governo está dizendo aqui? Tem uma decisão que o obriga a não dar o aumento. Essa decisão existe? Existe. Né? E aí já estou até entrando no meu destaque também, viu, Nayara? Porque é mais ou menos tudo isso. Então vamos para o destaque do Antero. Né? Já entra. Vamos comentar a nota do governo. O que o governo está dizendo aqui? O governo está dizendo o seguinte. Então, Antero, posso te pedir licença? Então vamos com a matéria do Porto, porque daí depois vamos então com o destaque do Antero. Vamos então para a matéria do Porto, já que o Sintep decidiu dar continuidade à greve. Vamos conferir. A maior cobrança é voltar o ponto cortado e o pagamento da Lei 510, que é a lei da dobra, a principal reivindicação. E a greve já passa de 70 dias. Nós vamos conversar com o diretor do Sintep em Mato Grosso, o Henrique Lopes, que está acompanhando aqui também, inclusive, as equipes do interior. Diretor, a preocupação é cada vez maior agora, no momento que o governo declara a greve legal pela Justiça, e ele diz que pode demitir grevistas. Como é que vocês receberam essa posição do Estado? Dizer sempre tranquilo, até porque nós não estamos cometendo um crime, nós estamos exercendo um direito constitucional, que é o direito nosso de greve. Então, portanto, eu já previa que essa questão, quando o governo conseguiu a declaração de abusividade da greve, portanto, não é uma declaração de ilegalidade, como inclusive está sendo massificado
em muitos veículos de comunicação, e a minha leitura é que, de posse dessa declaração, de forma infeliz, na minha leitura dada aí pelo TJMT, até porque o governador já estava sinalizando a possibilidade de apresentar uma proposta, do governador se animar e achar que ele poderia, e ele já está fazendo isso, cometer todo tipo de terrorismo, na minha leitura, de forma inconsequente, né? E que esse terrorismo por si só seja capaz de colocar os trabalhadores da educação em sala de aula. Então, essa era a preocupação nossa, e dizer que essa postura do governo só nos dá uma certeza de que nós teremos mais alguns dias de greve aqui no estado de Mato Grosso, porque ao chamar o Conselho de Representantes no final de semana, a nossa expectativa era que o governo pudesse ter apresentado um documento dentro dos parâmetros estabelecidos pela categoria para ela poder fazer a avaliação e quiçá até suspender o movimento de greve. Mas infelizmente o nosso governador resolveu tomar um outro caminho, que na minha leitura é o caminho mais difícil, é o caminho que não contribui com esse momento e é o caminho que vai assegurar que nós teremos mais muita greve aqui no estado de Mato Grosso, até que o governador resolva apresentar aqui uma proposta aos trabalhadores. Antero. Olha, primeiro que essa reunião do Sintep foi antes da reunião dos deputados com o governo. Isso, a reunião dos deputados com o governo foi mais para o fim da tarde de ontem. Mais para o fim da tarde e essa do Sintep foi bem no começo. Né? Isso. Então, assim, o Sintep decidiu com base na inexistência de uma proposta. Ponto. O governo mudou de posição do que havia anunciado pela manhã e até do que deu entrevista para o Jornal do Meio-Dia. O governo dizia que não tinha o que apresentar e, na verdade, apresentou uma última proposta. Tanto é que no site oficial do governo está lá, contemplando reunião com a base, contemplando RGA e leis de carreira. Estado faz última proposta sobre a greve dos professores. Então, o governador Mauro Mendes recebeu o presidente da Assembleia, o deputado Eduardo Botelho, o deputado Nininho, o deputado Paulo Araújo, a deputada Janaína Riva, e tem um deputado aqui que eu não estou conhecendo, entre o Paulo Araújo e o Botelho, que é um deputado de Rondonópolis. Então, o governo recebeu 5 parlamentares e, diante desses 5 parlamentares, resolveu fazer o que considera a última proposta para a greve dos professores. O que o governo está dizendo claramente? O governo, está aí a foto, né? O que o governo está dizendo claramente? Só complementando, Sebastião Rezende. Sebastião Rezende, a memória falhou. Né? O governo está dizendo o seguinte, de que enquanto o Estado estiver gastando 49% da receita corrente líquida, ele não vai dar reajuste. Por quê? Porque está proibido. Porque a lei de responsabilidade fiscal exige que ele não dê reajuste. Porque o Tribunal de Contas já o notificou. Porque o Ministério Público já o notificou. Porque o Tribunal de Justiça assim deliberou, estabelecendo a questão da hierarquia das leis. Mas ele está dizendo que se houver, são 2 fatores aí a serem perseguidos, Lúcio. E aí é que eu acho que é importantíssimo se os servidores fizerem uma grande aliança com os parlamentares. Quais são os 2 fatores? Primeiro, continuar exigindo que o governo faça o enxugamento de gastos. Como é que ficaram aquelas promessas de janeiro? De que dentro de 6 meses, já se venceram os 6 meses, eu cobrei na entrevista ontem com o governador Mauro Mendes como é que ficou esse ajuste. Ele falou que o ajuste vai continuar e que, portanto, eles vão estudar agora quais são os planos de recuperação dessas empresas. Se não apresentarem os planos, eles vão cortar gastos ainda mais dentro do Poder Executivo. Então, ponto 1, esse. Ponto 2, o governador Mauro Mendes disse que vai fazer todos os esforços, está muito mais otimista na concessão do empréstimo junto à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Senado da República
o que evitaria Mato Grosso de gastar 100 milhões neste ano, que é aquele empréstimo do Bank of America. Item 2. O item 3 é o projeto que o senador Wellington garante. A bancada federal garante. O governo, até porque houve coisas diferentes do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, não está tão confiante assim. Mas é hora de pressionar a bancada federal de Mato Grosso para aprovar o projeto do FEX, que garantiria mais 1 bilhão e 100 milhões para o estado de Mato Grosso. Ora, diminuindo as despesas e aumentando as receitas, que sejam os 500 milhões que disse o governador, a Assembleia, o deputado Botelho, acha que pode ter uma receita maior. E se for maior, o governo está publicando a receita mês a mês. Então o governo vai poder cumprir com parte do que ele chamou aqui espaço fiscal, né? Que haverá, então, a diminuição dos gastos do pessoal abaixo de 49%, e aí ele poderia cumprir com a RGA em 75% e com 25% das leis de carreira. Se tiver sobra para cumprir tudo, eu acho que está embutido na proposta que ele cumpre tudo. Entendeu? Então, eu acho que é uma proposta do Poder Executivo para ser levado a efeito, e acredito que os trabalhadores ganharão mais se eles tiverem oportunidade, primeiro, de pressionar o Poder Executivo a não gastar mais. Se lá atrás os trabalhadores estivessem organizados para impedir aqueles gastos milionários no antigo Cepromate, na Empaer, na Metamate, esses salários astronômicos em determinadas empresas, hoje eles não estariam passando por essa situação. Então é hora de vigiar e ajudar a cuidar do Estado, para não permitir que nenhum governador, depois do Mauro Mendes, possa fazer estripulias de gastar mais do que arrecada. Não dá para ser assim. Eu acredito de que o Sintep vai ter hoje a necessidade de fazer nova reunião para deliberar sobre a nova proposta do governo. Agora, veja bem, o Sintep também tem que estar consciente de que estão envolvidos aqui 5 deputados estaduais, a pedido do Sintep, que jogaram todo o cacife político e tiraram uma proposta do governador Mauro Mendes. Eu acho que é hora de construir, através desse diálogo, uma ponte realmente para que seja reposta essa situação. Faltou uma coisinha só na proposta do governo, mas que eu acho que é óbvia e que dá para acrescentar na hora de bater o martelo sobre a aceitação ou não. Sabe o que faltou aqui? Assim, e diante da reposição das aulas, o governo irá também fazer a reposição dos salários. Ponto. Eu acho que aí... Mas isso eu acho que ele já deixou claro também em outra oportunidade, não, até mesmo falando da também, retomada. Né? Eu também acho que deixou claro, mas não custava estar presente aqui na proposta, né? E eu tenho certeza absoluta que, indo isso na contraproposta do Sintep, eu acho que isso pode resolver. Agora, o que não dá é o Sintep esticar a corda para querer exigir que o governador Mauro Mendes dê o aumento este ano. Isso ele não vai dar. Aí é querer ficar em greve. Aí é desafiar e chamar para o quanto pior, melhor. E aí a greve se torna política. Aliás, essa greve é do Sintep ou é do PT? Ela precisa escolher. O que o Sintep não digo deve, né? Mas pode vir a cobrar do governo, seria o seguinte, que o governo definisse um calendário, um cronograma dessa reposição aí da lei de progressão de carreira. Mas aí... Já definiu. Não, definiu, mas baseado aí na questão aí desse limite aí dos 49%. Né? O que eu digo é outra coisa. O Sintep, de repente, cobrar do governo, que o governo diga, olha, a partir do ano que vem será paga aí a progressão salarial da seguinte forma. Entendeu? Dividido em, sei lá... Mas ele definiu, Lúcio. Olha, Ele fez um exemplo aqui, com base em 100 milhões, se for 200 milhões de espaço fiscal, o exemplo é de 200 milhões.
Se for 300 milhões o espaço fiscal, o exemplo é de 300 milhões, entendeu? E ele definiu a data aqui. Na minha opinião, ao estabelecer metodologia da aferição, 12 meses de maio a abril de cada ano, para a apuração desses dados. Ou seja, se isso vier a acontecer, vai acontecer em maio, para todos os servidores do Estado. Entendeu? De maio a abril, ele faz a aferição de 12 meses, e em maio do ano que vem, ele anuncia o RGA, se 75% ou 100%, vai depender da questão do espaço fiscal. Isso que eu entendi da proposta do governo. Aliás, é isso que está escrito na proposta do governo. Tem aqui essa e aí tem parte... que ficar atento em duas pontas, né, Antero? Você falou aí de redução de gastos, Sim. de corte de despesas. Sim. Mas aí tem que ficar atento também lá na outra ponta, a arrecadação do governo. Exatamente, É isso? tem que lutar para aumentar a receita. É isso? Olha, Antero... Por isso é que essa greve, em alguns setores, ela foi inapropriada. Se esses servidores tivessem se juntado aos parlamentares para apoiar a proposta original do governo, nós teríamos uma tributação melhor sobre os barões do agronegócio. Antero e Lúcio... E, consequentemente, teríamos mais receita. Entendeu? O equívoco político de, inicialmente, tentar barrar a votação na Assembleia foi um equívoco político. Aliás, o Sintep está cheio de equívoco político. Antero, você a falou... gente precisa fazer esse debate com lealdade intelectual. Você falou ainda há pouco que faltou só a questão dos pontos, né? Mas no site do governo do estado tem. O governador também estendeu para os professores que retornarem à sala de aula nesta terça-feira o pagamento do ponto cortado com folha suplementar, sendo metade no dia 15 de agosto e os outros 50% no dia 30. Exato. Então, são essas questões, quer dizer, já está no site do governo, Sim. Então eles próprios vão entender que não está faltando aqui na proposta. É isso. Certo, vamos então para um breve intervalo. Na volta a gente vai continuar falando de educação, tem ainda o destaque do Lúcio e vamos passar a segunda parte aí da entrevista com o governador Mauro Mendes no Jornal do Meio-Dia, então não saia daqui. Voltamos com a última parte do programa Notícia de Frente e antes da segunda parte da entrevista do governador Mauro Mendes ao Jornal do Meio-Dia, vamos com o destaque do Lúcio Sorge. Lúcio, seu destaque. Nayara, o meu destaque de hoje é para falar aí de uma nova investigação do Ministério Público em relação à Secretaria de Infraestrutura no governo anterior. Agora, essa investigação aí suspeita, não é? De um superfaturamento superior a 5 milhões de reais. E esse procedimento, esse inquérito civil aí, ele já foi aberto, né, para apurar estas possíveis irregularidades lá na Secretaria de Infraestrutura durante a gestão do governador Pedro Táxi. De acordo com a portaria que foi assinada pelo promotor Roberto Turim, uma auditoria realizada lá na Controladoria Geral do Estado, a CGE, apontou para um suposto superfaturamento de 5 milhões e 400 mil reais no contrato com a empresa RTA, Engenheiros Consultores Limitada. Isso daqui são aquelas, é um exemplo, né, daquelas famosas consultorias. E o valor aqui não ficaria só nesses 5 milhões e 400 mil reais, não. Daqui a pouco a gente vai entender melhor o porquê disso. E aí, de acordo com essas investigações da Controladoria, foram constatados indícios de risco elevado de prejuízo ao erário, aos cofres públicos, não é? Por meio de direcionamento de contratação, custos que não guardam relação com serviços contratados, sobreposição na contratação de serviços, a não comprovação de recolhimento do fundo de garantia, de contribuições previdenciárias
entre outras irregularidades. O promotor Roberto Turim, ele solicitou também a cópia desse relatório completo da auditoria e todos os documentos que embasaram essa análise aí da Controladoria Geral do Estado. E aí, só para detalhar o que eu tinha falado agora há pouco, que é mais do que esses 5 milhões e 400, essa empresa aí, a RTA Engenharia, teve o primeiro contrato dela com o governo Pedro Taques em julho de 2015, com dispensa de licitação de 12 milhões e 600 mil reais para executar serviços de engenharia e gerenciamento de obras rodoviárias do Estado. E continua. Em 2016, o contrato foi de 6 milhões e 700 mil, também por meio de dispensa de licitação, e o contrato foi celebrado por um período de 180 dias. Aí a gente soma lá 6 milhões e 700 com 5 e 400, passa de 12 milhões, aí tem mais 12 milhões lá de 2015, ou seja, quase 25 milhões. E a pergunta que se faz aqui é a seguinte: contrata-se uma firma de engenharia para atuar especificamente como consultoria, para atuar como gerenciamento, e aí precisa de dispensar a licitação? Qual o problema em fazer a licitação? Qual que é o problema? Por que é que não se fez? Por que é que se dispensou uma concorrência pública para contratar um serviço que não é baratinho assim, não? Quer dizer, nesses 3 contratos aqui, ó, um de 6, outro de 12, outro de 5, passa dos 20 milhões, quase 25 milhões de reais. E isto aqui não nós já falamos aqui há dias atrás, aqui, me parece que na semana passada, de que surgiram muitos problemas e tem muita investigação em cima das ações lá da Secretaria de Infraestrutura ligada ao governo anterior, que envolve aí diretamente o secretário que era o titular da pasta no governo Pedro Taques, o ex-secretário Marcelo Duarte. Mais um escândalo envolvendo, então, o ex-secretário Marcelo Eu não Duarte. digo ainda que seria um escândalo, mas é uma denúncia grave, né? Uma denúncia grave. Na verdade é o seguinte, é mais uma situação grave envolvendo o governo Pedro Taques, porque essa foi uma norma do governo. E é evidente que essa norma se espraiou por todas as secretarias. Qual a secretaria do Pedro Taques que fez a licitação? Você está acertadamente defendendo aí qual o problema de ter feito licitação. Por que não fazer licitação numa verba representativa, poupuda dessa? Tá bom, vamos inverter a pergunta. Qual licitação que fez o governo Pedro Taques? O governo Pedro Taques foi o governo das adesões a atas, foi assim, o governador Pedro Taques nem parece aquele brilhante professor de direito dos bancos escolares, né? Ele fez um governo como se ignorasse o Estado de Direito democrático. Como assim, o Estado sou eu, o Estado era ele podia fazer tudo. E aí determinava. Então, tomara que o Marcelo não tenha cumprido uma ordem absurda, né? Porque é absurdo. Quanto que é o valor? Os valores aqui é o seguinte, tem um contrato, esse que está sendo investigado agora, é de 5 milhões e 400. Só que aí tem mais 2 contratos, né? Um de 12 milhões e 600 e um outro de 6 milhões e 700 mil reais. Aí, ó, 6, 12, 18, mais 5, 23, quase 25 milhões de reais. Que não é pouco dinheiro, né? Convenhamos, é muito dinheiro para não ter licitação. Mas essa foi uma prática do governo Pedro Taques. Sabe o que é lamentável em tudo isso, Lúcio? Por que o MP está agindo só agora? E não na época. E não na época apropriada. E não na época em que o governador era Pedro Taques. Quer dizer, a casa da viúva está arrombada. Depois de arrombar a casa da viúva, é que o Ministério Público entendeu de agir, né? Para a gente ser bem fiel aos fatos aí, o Tribunal de Contas, no ano passado,
ele levantou suspeitas aí sobre alguns procedimentos lá na infraestrutura e me parece que naquela licitação de 200 milhões de reais sobre as pontes, o Ministério Público também apresentou lá alguma denúncia para investigar, tanto é que aí ia ter licitação, né, Antelo? Mas aí essa daí acabaram cancelando, né? Porque a denúncia lá é de que o sobrepreço, né, ou superfaturamento, numa licitação de 200 milhões, era nada mais, nada menos do que 60 milhões de reais. Essa era a suspeita. Daquele kit lá famoso, você que sabe o nome, kit de transposição de não sei o quê, não é? Esqueci de tão complicado que é. De obstáculo, por aí. Luciano Antero, vamos então à segunda parte da entrevista com o governador Mauro Mendes no Jornal do Meio-Dia, agora ele falando sobre política. Vamos conferir. Por que não se faz uma parceria público-privada para dar seguimentos às obras do VLT? Mas essa seria uma alternativa, a busca por uma parceria público-privada para terminar o VLT? Nayara, nós estamos estudando todas as alternativas possíveis. Nesse momento foi criado um grupo de trabalho, né, com o governo federal. Por que com o governo federal? Porque isso aqui, meus amigos, tem financiamento do governo federal, tem dinheiro, né, do fundo, né, do FGTS. Eu tive uma reunião com a CGU, tive uma reunião com o TCU a respeito desse tema, que é muito delicado e muito importante. Nós estamos abertos a todas as alternativas, né, não tem nenhuma decisão tomada com relação a fazer ou não fazer a obra. O que nós estamos fazendo é conduzindo isso com seriedade, com responsabilidade. Porque tem muito político que gosta de fazer papagaiada, ficar jogando para a galera, ficar contando mentiraiada, né? E isso engana a população. Nós estamos com muita seriedade, com responsabilidade, tocando esse assunto, estamos estudando junto com o Ministério Público. O contrato aqui da obra do VLT foi rescindido porque houve a prática de corrupção no âmbito do contrato. O governador Sival Barbosa confessou isso, por isso que o contrato foi rescindido. Nós estamos tomando todas as providências para preservar o interesse público e encontrar a melhor alternativa que leve a solução verdadeira, honesta, real e que possa parar de pé. A parceria público-privado é uma das alternativas e nós estamos estudando. Hoje mesmo eu recebi empreendedores lá no nosso gabinete, estava eu, o secretário Galo, né, o nosso vice Otaviano Piveta, estamos analisando toda e qualquer alternativa. Agora, honesta e verdadeiramente, sem ficar jogando para a galera, fazendo firula, como muito político gosta de fazer. Agora, existe alguma pressão, governador, em cima do governo do Estado para que o governo não desista do VLT? Existe até alguma pressão federal em cima do governo? Não, pressão federal não. O governo federal, os órgãos de controle, o TCU, a CGU, o Ministério do Desenvolvimento Regional, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, têm se mostrado preocupados com a solução e nós estamos discutindo tecnicamente e economicamente. Porque dizer que quer uma coisa, né, Lúcio, é fácil. Todo mundo diz que quer. Eu quero, eu quero, eu quero. Agora, isso custa dinheiro. Da onde vai vir o dinheiro para fazer? Tem que ter essas respostas também. Quanto vai custar uma tarifa? Eu nunca vi isso com clareza. Esse continua sendo o maior problema na opinião do senhor, a tarifa? Lúcio, eu já vi estudos aí que mostram que vai custar R$ 6, R$ 7 a tarifa aqui em Cuiabá. A população está disposta a pagar, se for isso mesmo? Então nós precisamos ter respostas claras, objetivas, honestas e verdadeiras a respeito desse tema. Não dá para ficar dizendo, eu quero, eu quero, eu quero. Não sabe quanto custa a obra, não sabe quanto vai custar a tarifa. Falar que vai custar R$ 6, R$ 7. A população vai estar disposta a pagar esse preço? Se tiver que fazer subsídio, da onde vem o subsídio? Quem vai bancar isso? Então nós temos que ter todas essas respostas de maneira clara, honesta e verdadeira. E é isso que o governo está preocupado nesse momento em trazer para a população, para os órgãos de controle, para que juntos nós possamos tomar essa decisão com a Prefeitura de Cuiabá, Vargem Grande, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com todos envolvidos, para tomar uma decisão segura, correta e muito madura. A gente recebeu semana passada
uma das maiores lideranças do DEM, Júlio Campos, que teceu uma crítica ao senhor, dizendo que está faltando diálogo político e internamente também com os políticos. E essa crítica era feita também ao seu antecessor, Pedro Táxi. Como o senhor responde a essa crítica, Olha, governador? primeiro, Júlio Campos é um querido, né, foi governador, né, teve o seu tempo, tem sua história, né, tem uma bela trajetória na política de Mato Grosso e merece o nosso respeito, faz parte do nosso partido. Agora, eu tenho dito para as pessoas que eu fui eleito para consertar Mato Grosso, gente. Eu fui eleito pela população desse estado para fazer o enfrentamento dos graves problemas que esse estado tinha e continua tendo muito deles. E às vezes falta tempo para fazer isso que ele chama de política, dar atenção, tomar cafezinho, bater papo. Os Mas eu aliados, fui estão contratado. Os aliados estão cobrando aí um pouco mais de Mais carinho. de carinho, é de isso? chamego. Talvez seja isso, Lúcio. Eu reconheço que, né, eles talvez tenham um pouco de razão, mas eu peço a eles paciência, porque eu fui contratado pela população de Mato Grosso para consertar esse estado. Estamos fazendo muitos enfrentamentos, trabalhando com fé em Deus, com muita seriedade, para consertar Mato Grosso. E nesta linha, às vezes nos falta tempo até para dar essa atenção política, bater mais papo, tomar cafezinho, mas vai ter o tempo aí do cafezinho. Por enquanto é o tempo do trabalho sério, de tomar decisões importantes aí para consertar realmente o estado de Mato Grosso. E os aliados, governador, uma das preocupações que eles têm é com relação a 2020. As eleições municipais. Júlio Campos é do Democratas, Jaime Campos do Democratas, Eduardo Botelho do Democratas. E aí o seguinte, aí o prefeito Emanuel Pinheiro está dizendo o seguinte, que ele está procurando uma espécie assim de aliança com o DEM para as eleições de 2020. Mauro Mendes é uma das mais importantes lideranças do Democratas. E aí? Olha, Lúcio, eu já disse, né, e falei isso muitas vezes, meus amigos, que esse negócio de ficar acabando uma eleição e começando outra é muito ruim. A população não está preocupada com as eleições do ano que vem. A população quer saber de resultado, quer saber da saúde. Nós entregamos aqui a Santa Casa, né, porque ela foi fechada em Cuiabá. E era uma responsabilidade da prefeitura. O prefeito Emanuel Pinheiro anunciou várias vezes que foi a Brasília, fez anúncio, falou que estava estudando uma solução. Ficou 2 meses com a Santa Casa fechada. O dia que esse problema chegou no meu colo, tá, em uma semana tomamos a decisão, fizemos a requisição administrativa, 2 meses depois a Santa Casa foi reaberta com uma grandiosa reforma no alto padrão de qualidade. Ele já está funcionando vários setores e em um mês nós teremos 100% da Santa Casa funcionando com todos os seus serviços. O prefeito chegou até a perguntar que obra que o governo fez lá. Ele chegou até a fazer essa pergunta. É porque ele não quis ir na reforma, né? Se ele tivesse ido na reforma, está convidado o prefeito, convidado você, Lúcio, Nayara. A população, né, não dá para ficar fazendo visita no hospital, ninguém gostaria de ficar indo ao hospital, mas com certeza quem conheceu a Santa Casa antes e viu a Santa Casa que nós inauguramos como hospital estadual agora, não mais a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, mas o Hospital Estadual Santa Casa, preservando o nome dessa instituição centenária, viu lá um equipamento público de qualidade, com muita qualidade, sendo entregue para a população para ajudar a melhorar a saúde em Mato Grosso. Pelo que o senhor diz aí, como o senhor falou bastante nesse questionamento, cabem Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro dentro de uma mesma aliança? Olha, Lúcio, é muito cedo para falar disso, tá? É muito cedo para falar das eleições 2020. Eu acho que nesse momento o prefeito Emanuel Pinheiro, 140 prefeitos de Mato Grosso, não só ele, tem que focar em trabalhar e entregar resultado. Quem trabalha e entrega resultado, não precisa se preocupar com ficar fazendo aliança política antes, não. Porque eu lembro dessa conversinha do governador que eu sucedi também, que ficava 1 ano e meio antes falando de aliança, que tinha um monte de gente apoiando, deu no que deu, foi para a eleição, não trabalhou direito, terminou em 3º lugar. Então, vale para o prefeito Emanuel Pinheiro, vale para qualquer prefeito. Quer ganhar a eleição? Trabalhe, entregue resultado, chegue lá nas eleições bem avaliado, que em muitos casos nem adversário vai ter. Agora, tem que trabalhar, não é com conversa fiada que alguém vai ganhar a eleição, que a população não é besta, sabe distinguir quem trabalha de verdade e quem fica com conversa fiada. Governador, e para a gente encerrar, vamos a mais uma participação do nosso telespectador aqui do Jornal do Meio-Dia. É verdade que o senhor pretende exonerar os servidores? O telespectador pode ter chegado agora a esta entrevista, então ele deve se referir à educação. E ainda nesse tema educação, lembrando que o próprio prefeito Emanuel Pinheiro fez críticas também
se referindo à falta de diálogo do governo do estado com os servidores do Sintep que estão em greve. Olha, Nayara, hoje o que eu posso dizer com toda clareza é que nós vamos cumprir as leis, né? Eles falam que tem uma lei estadual e eu digo, olha, tem uma lei federal. E a lei federal, ela é hierarquicamente superior. E quando tem essa dúvida, o que você faz? Vai para a justiça dizer quem está certo. E a justiça já disse, ó, quem está certo é o governo do estado de Mato Grosso que está certo. Então vale a lei federal e nós temos que cumprir a lei federal. E as leis, elas deixam claro que quando um servidor, né, abandona o emprego por mais de 30 dias, ele, né, comete uma falta gravíssima, tem que se abrir um PAD, isso é um descumprimento objetivo, e isso pode gerar a perda, inclusive, do cargo e da função. Mas eu tenho dito e vou repetir aqui, não é isso que o governo deseja. O governo deseja que os nossos professores possam entender esta verdade e esta realidade e voltar para a sala de aula, assim como 62% dos professores estão dentro de sala de aula, meu amigo. Faltou diálogo, não, governador? Não, eu recebi o sindicato. Como disse o prefeito, eu por exemplo, recebi, na crítica. o prefeito não sabe de nada, ele tem que cuidar da cidade de Cuiabá. Tá? Eu recebi o sindicato, o governador, recebi o sindicato. Os meus secretários receberam por várias vezes o sindicato. Nós sempre conversamos. Eu acho que a situação dele com o Emanuel Pinheiro está muito clara, né? Ele mandou o Emanuel trabalhar, né? Trabalho que pode até não ter adversário. Não refutou a possibilidade de aliança, né? Mas disse que o Emanuel tem que trabalhar, né? Mas nem confirmou também. Mas nem confirmou também. Não confirmou, nem... E assim, na verdade fez como a que maioria, eu fiz com né? ele na rádio, Se esquivou. deixa muito claro que não há chance dele apoiar o Emanuel Pinheiro. Teve uma pergunta lá do vereador Dilemário. Governador, o senhor não pode fazer a questão do Morro da Luz? Resposta do Mauro Mendes. O vereador Dilemário, cobre do prefeito Emanuel Pinheiro. Está lá no projeto dele dos 300 anos, que ali ia ter um restaurante giratório, que ia ficar o restaurante lá, como que é? Você Que não foi aprovado, né, geral, esse projeto hein? lá do Morro da Luz. Não foi aprovado, ia ser um elevador. Um elevador, um restaurante giratório e tal. Falou, cobra do prefeito Emanuel Pinheiro. Ele que anunciou o projeto lá do Morro da Luz para os 300 anos. Então, isso não é fala de quem vai ser parceiro. E, né? e no final, questionado, né, sobre, na verdade, essas críticas feitas pelo prefeito Emanuel Pinheiro, ele ainda falou, olha, Emanuel não sabe de nada, manda ele cuidar, administrar Cuiabá. Eu acho que Emanuel é indiscutivelmente bom político, né, Lúcio? Numa resposta anterior... Ele não sai de bairro e tal. E numa resposta anterior, o governador Mauro Mendes, utilizando o exemplo da Santa Casa, falou, olha, o Estado teve que intervir para reabrir a Santa Casa porque a Prefeitura não fez a parte dela. Outra crítica, né? Então vamos... Aliás... só foi um toma lá da cá. Com o outro. O que era ir para Cuiabá e para Mato Grosso, né? Desnecessário. Foi um toma lá da cá ainda essa entrevista, né? E como disse o Antero, o Sintep ainda não recebeu oficialmente aí, não foi protocolado, mas deve-se ter outra assembleia hoje, né, Antero e Lúcio, para discutir essa questão aí da proposta do governo para a categoria. Vamos então, obrigada Antero, obrigada Lúcio. Até amanhã. Das escamas do peito poderiam nos proporcionar este espetáculo que Sua Majestade Divina anuncia ao reflexo do sol tropical. São diamantes saltitantes, abrindo fendas nas águas borbulhantes, qual champanhe dos foliões. Então a gente encerra a notícia de frente com esta homenagem ao ícone da cultura regional, o mestre Bolinha, que morreu ontem. Ele que estava internado na UTI, morreu vítima aí de uma doença, síndrome mielodisplásica
que é uma doença que se caracteriza por uma insuficiência progressiva na medula óssea. Essa é a homenagem do A Notícia de Frente.